O arquiteto Jaime Lago Mestieri fala sobre a inauguração do novo shopping no Tatuapé em 2021. Bem atípico do que eu faço hoje. Não só na escala, mas também na tipologia. Mas era uma amiga. Na época eu fiz, além da especialização em administração de empresas, eu fiz também a especialização por diversos anos em História da Arte. E aí ela nos pediu para ajudar a montar para ela o novo apartamento dela, onde a gente produziu toda a marcenaria, os desenhos. E era um apartamento pequeno, mas ficou bem charmoso lá na Afonso Bovero, se eu não me engano. E fizemos acompanhamento da obra, marcenaria, enfim. Ficou muito legal, ela gostou bastante. Foi uma curiosidade. No começo da nossa arquitetura, por vez de fato, eu fui experimentar uma vantagem da arquitetura que ela é muito plural. Então eu fui experimentar não só o projeto em si, mas a comunicação. Muitos arquitetos, quando se formam, eles acabam não projetando e vão para a identidade gráfica, vão para artes visuais, artes plásticas. E eu quis entender o que era isso tudo. Eu comecei no meu exercício, eu comecei a achar muito interessante combinar uma identidade corporativa, identidade gráfica com arquitetura. E que projeto que tem esse tipo de exercício? Aí eu comecei a perceber que restaurantes, lojas, de uma certa forma, o varejo, eu podia exercitar a arquitetura e também uma comunicação junto com a arquitetura. E, além disso, potencialmente, comercialmente, o varejo ele não me dava a possibilidade de ter um cliente que fosse ter mais chance de retorno do que um residencial. Isso, na época a gente tem esses parâmetros. Né? O que eu vou conseguir de conta? O que poderia ser uma conta? Assim como um publicitário, um advogado tem um cliente que retorna, qual é o meu cliente que pode retornar? Então, foi uma escolha combinando esses diversos fatores e com a grande e boa coincidência de ter sido apresentado a uns dois ou três empresários, empreendedores dessa área, da área de varejo e de restaurante. E a gente começou a produzir bastante, daí eu acho que foi começar a produzir bastante equipamentos que hoje nós potencializamos a ele, mas aí nasceu a nossa vertente que hoje a gente usa numa escala um pouco maior. Ele está muito na vertente dos nossos novos projetos. De que forma? Ele é uma concessão em um terreno da União, promovido pelo município, com investimento do setor privado. Ou seja, ele é um objeto de empreendedorismo, né, para um retorno de capital, mas ele é um grande estruturador do bairro. Veja bem, hoje, essa área, antes de ter sido construída a nova Feira da Madrugada, que hoje está em obras, deve concluir no ano que vem, ela já tinha, em galpões térreos, 4.000 lojistas. Esse novo projeto vai ter 240 mil metros quadrados e vamos subir de 4.000 para 5.500 lojistas. Ou seja, grande parte desse equipamento é pulmão, é infraestrutura, é conforto, é segurança, para atender os lojistas que já estavam lá. Eu vou ter aqui no térreo o maior terminal privado de ônibus do Brasil. Eu vou ter também aqui, somando todas essas lojas, nos 3 pavimentos de laje de 30 mil metros quadrados, eu vou ter o maior centro popular de compras da América Latina. Além das 2.500 vagas que nós vamos ter lá em cima na cobertura. Então, ele é um pulmão para esse ponto hoje, que é o Brás, que atende o atacado do Brasil inteiro. Ele tem muita infraestrutura para receber o passante no conforto desejado e também para capacitar o novo lojista que vai passar por aí. Então é um novo lojista que vai ter um equipamento profissional que vai dar para ele dados como fluxo, que ele vai poder prever as vendas, ele vai poder fazer marketing dele. Ele tinha uma condição que hoje ele vai ter uma segunda condição completamente diferenciada, bem mais treinada. É uma evolução desse empreendedor que já nasceu empreendedor, pode ser que tenha nascido até como camelô nas ruas. Ele já tem empreendedorismo, mas agora ele está sendo capacitado no equipamento que vai oferecer as mesmas condições do melhor shopping center. Então,
isso daqui é quase como se fosse uma cidade que a gente coloca dentro, que a gente tem que prever muito da infraestrutura, né? Deixa o lojista fazer a venda dele lá qualificada. Então essa nova Feira da Madrugada, ela é racional, ela tem essa capacidade de receber o Brasil inteiro, com essa imensa quantidade de vagas, uma capacidade de mais de 2 praças de alimentação enormes lá dentro, e ela tem também um espaço de docas generosos, tudo que esse empreendedor não tinha antes e agora vai poder ter. Esse tipo de capacitação, de formatação de um espaço é muito importante para uma pessoa que não tem condições de comprar ou alugar sua loja dentro do shopping ou dentro da rua. Então a gente teve diversas audiências aqui com os próprios camelôs para entender a dinâmica deles e a resposta tem sido muito boa. Os shoppings agora sofreram, não digo esses do Tatuapé, porque eles são muito consolidados, muito bem administrados, né? Mas eles sofreram muito aí nesses últimos anos, né? Com esse consumismo enorme que geravam lojas pequenas, que nós chamamos de satélites, que hoje elas todas passam por alguma crise, alguma deficiência no faturamento delas. Então, o equipamento shopping hoje no Brasil, até o nome shopping está um pouco sendo questionado. O Brasil inteiro pede que se desenvolva um equipamento com uma blindagem um pouco diferente, não ficar só exclusivo ao varejo. Então, hoje o usuário, como eu disse, ele quer mais usar do que ter, né? Então, um mix de um shopping preferencia hoje o serviço, a inclusão maior de equipamentos de serviço e de entretenimento também, mantendo o varejo, mas o varejo agora divide espaço com esses novos ocupantes. Serviço pode ser um serviço público, pode ser um hospitalar, uma saúde, quaisquer tipo de serviço que venham a dar calendário ou agendamento, né, que faça com que o cliente adote aquele equipamento e tenha confiança naquele equipamento. E lazer, entretenimento. Pago ou não pago? Como assim pago ou não pago? Desde um lojista que tenha ofereça um parque interno para os visitantes, como também o próprio empreendedor oferecer espaços de estar e lazer ao redor do equipamento inteiro. Que até então hoje, eles eram muito pouco desenvolvidos, até pelo afã que as lojas tinham. Então o Urban ele veio responder não só aos anseios de ser complementar às ofertas do bairro do Tatuapé, como também essa nova leva de equipamentos que a gente deve vir por aí. E ele veio muito bem nisso. Todo o DNA foi criado desde o início dele pensando no usufruto. Então isso já é muito importante. Nosso desenho antes, que eram corredores, shoppings, com lojas de todos os lados, e a pessoa andando por ele, não existe no Urban. Se você for ver bem, o percurso do Urban, ele é intercalado por 4 grandes aberturas. A pessoa não passa mais do que 20 metros sem ter o contato com o ambiente. É muito importante. Outra coisa, todo o shopping é acompanhado por uma rua aberta, externa, que é do empreendimento. Não é uma rua de acesso a carros, é uma rua do bairro da sua comunidade. É uma rua que vai ter programação, é uma rua que tem arborismo, é uma rua que vai ter já a infraestrutura para feiras. É a rua da cidadezinha, é a rua do bairrozinho. Essa rua vai estar lá fora. Então é um empreendimento grande, um empreendimento com 55 mil metros quadrados, mas a gente quer tentar trazer essas pequenas escalas para ele ser bem responsivo a esse novo modelo de equipamento. O Urban ele é uma urbanização, como se nós fizéssemos uma urbanização de uma rua que foi sendo construída lá. Outra coisa, as fachadas não tem mais vidro com vitrine. Não, a gente quis dar uma casa para cada lojista.
Vamos personalizar, como é a rua que a gente passa, tem uma fachada com uma cara ou fachada com outra, então vamos fazer isso. O lojista não vai ter uma vitrine, ele vai ter um espaço, uma casinha dele, moderna, contemporânea, com a linha do empreendimento, mas vai ter uma casa. Outro vai ter outra casa. Eu não vou ter um corredor que eu sou bombardeado por lojas. Esse corredor ele vai às vezes entrar numa loja, vai sumir, vai aparecer numa outra, ele vai ser inesperado. Vai ser um passeio, vai ser um track diferente. Eu vou ter também no Urban uma preocupação muito forte com o paisagismo dentro e fora. Não é só o cachepô ou o canteiro bem produzido com as fênix. Não, ele está mais agressivo na composição do espaço. Foi muito bem estudado também pelo paisagista, pelo Benedito. E o mobiliário também, como eu disse no começo, nós desenhamos o mobiliário para esses equipamentos porque eles têm que ser muito alinhados com o nosso desenho. Então aqui o mobiliário de corredor não é o banco que você encontra num shopping para você sentar e tomar fôlego para voltar a comprar. Não, eu vou ter momentos dentro nesse mobiliário, vai ter cada um para um momento, para uma pessoa. Então tem um mobiliário para a pessoa sentar lá e comer, no meio do shopping. Tem outro mobiliário para ela se recostar e ouvir uma música e ficar lá relaxando. Eu tenho outro mobiliário para ele atingir as redes sociais lá e mexer. Eu tenho outro mobiliário que vai ser uma namoradeira que ele discute. Então eu não quero um pit stop para a pessoa voltar a comprar. Eu quero que eles realmente habitem a parte interna, cada qual com o seu gosto. Como a gente espera de uma praça pública. A pessoa vai sentar lá, cada um fazer uma coisa. Eu tenho um mobiliário aqui que é adequado para leitura, a pessoa é convidada a ficar lá por 2, 3 horas lendo nesse mobiliário que a gente vai desenvolver. Então, esse tipo de produto que antes ainda existe hoje na cidade, mas no trecho da cidade que é seguro, que é bem produzido pela prefeitura, esse tipo de cidade a gente quer trazer dentro. E assim como numa rua, no meio da cidade, você vai ter café, loja, daí você pode ter uma clínica, daí você pode ter um outro espaço, poupa-tempo não, mas um serviço público. Então você vai ter também uma gama de usos que é o que a gente espera quando anda numa rua. Cada um tem os seus calos, né? E o que eu mais passei no começo, que eu acho importante, é o seguinte: a minha formação de arquitetura foi muito bem complementada na época que eu fiz a especialização em administração, e eu vi isso um pouco na prática. Essa eu acho que é a primeira mensagem que eu acho interessante. O arquiteto tentar participar do negócio vai deixar ele mais senhor dos desenhos e também com maior domínio para agradar ao cliente final, que seja o usuário, ou o seu cliente imediato, que seja o seu cliente pagante. Então, quando eu faço um shopping desses, quando eu faço equipamento grande ou terminal, é muito importante para nós, se não requerido, conhecer o CAPEX, quanto será a taxa de retorno, quanto que é o aluguel de cada tipo de loja do mix para que eu tenha uma rentabilidade boa. Quando eu tenho a certeza, pelo menos a confiança que esse equipamento que eu estou fazendo fecha a conta para o empreendedor, ele relaxa e a gente consegue pensar melhor na arquitetura. Então eu sempre produzo um equipamento, seja shopping, terminal, loja, o que quer que seja, procurando ter um pouco do domínio do negócio, do plano de negócio. Porque quando eu amarro o plano de negócio, eu sei que ele está atendido, a arquitetura eu consigo deixá-la mais solta e mais defensável. Isso é uma coisa. E outra ponta, que também a arquitetura não ensina, acho que nem um livro, é o empirismo. Então, no caso do camelô, eu conversar com o camelô, eu conheço eles, tratar com eles, ou no caso do shopping de alto padrão, como o Urban, por exemplo, tratar também com as grandes redes de cinema, conhecer eles, o usuário final também, ele me dá muito mais propriedade para saber do meu desenho do que um livro. Acho que o que eu considero é o seguinte: o que eu aprendo na arquitetura no meu dia a dia de ler livro e tudo, ou de aprender, ele está lá dentro na intuição e no instinto. Não é algo pensado. Agora, o pensado é uma conversa que eu tive com o lojista, na conversa que eu tive na pesquisa de mercado com um habitante da Zona Norte,
ou com o econômico financeiro. Esses caras aí a gente tem que entrar e conhecer esses caras. Senão não adianta a gente aferir na arquitetura se a gente não tiver esse controle do processo completo. Então, para você entrar num tipo de arquitetura, seja ela de varejo, ou pública, ou hospitalar, eu acho que é importante conhecer o negócio e conhecer o usuário. Muito. E a arquitetura vem pela sua carga acadêmica que você já tem. Assista o nosso programa na íntegra no canal do YouTube, acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e notícias através do www.tvtatuapé.com.br. E se você tem uma história interessante para contar pra gente, envie-nos sugestão@tvtatuapé.com.br. O programa TV Tatuapé de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e nos vemos na próxima semana. Até lá!